Olá pessoal, sou Renata Mobilha e estamos em mais um episódio do podcast Rota Segura, que é um apoio da Nova TV Auto Tietê e da Marvitec. E hoje com um convidado especial, bom, todos os convidados são especiais, né? Essa fala já nem tá casando mais. Mas hoje a gente tá aqui com o Marlu. Boa tarde, Marlu. Boa tarde, obrigado pelo convite. Pô, uma honra estar aqui. Muitas pessoas aí do segmento que passaram por aqui, a gente acompanha e tal. E fiquei muito feliz aí pelo convite. Obrigado mesmo. Espero aí um bate-papo legal. Galera que tiver perguntas, dúvidas, pode mandar ao vivo. Lá, que a gente vai responder aí na medida do possível. Obrigada por ter aceito o convite, Marlu. É um prazer ter você aqui com a gente. Um assunto que eu vou falar para você. É um assunto que vem sendo pauta em todo episódio. Independente, sempre tem uma perguntinha de vertical, legal. De película. Então, eu acredito que vai ser um programa muito bom. Não, sem dúvida. A gente está aqui para contribuir. A gente tem uma experiênciazinha aí, vivendo as vivências dos dia a dia, tecnologias, enfim. Se tiver de pergunta, espero aí realmente contribuir com o pessoal aí. Bacana. O objetivo é esse, né? Compartilhar conhecimento e a gente vai aprendendo junto, enfim, pode mandar bala, tô bem empolgado então, e bem... Vamos lá, então. A primeira pergunta de hoje. Marlu, conta um pouquinho da sua história. A gente já conversou um pouquinho, mas conta pro pessoal que tá assistindo quem é o Marlu. Legal. O que levou a deixar você assim, careca? Boa, excelente pergunta, já começamos bem. Bom, o Marlu, entrei na Avery, vou começar pelo nome, isso, né? A galera fala, por que Marlu? Marlu é apelido? Não, Marlu é meu nome mesmo. É o seu nome de verdade. Meu nome é junção de Márcia e Luiz. Pra quem tá assistindo e não sabia, ai, que fofo. Hoje aprendeu. Bom... Eu trabalho na Avery desde os meus 16 anos, eu entrei na Avery como jovem aprendiz e a vida inteira eu trabalhei na área técnica da Avery. Antigamente tinham duas divisões, não vou entrar tanto no detalhe, mas era basicamente comunicação visual e refletivo. Sim. E a vida inteira eu fui mais para a linha de refletivo. Tive minha experiência na área de comunicação visual, que me ajudou muito em termos de adesivo, propriamente dito, de conhecimento de diferentes tipos de adesivos, para diferentes tipos de aplicação. E em refletivos foi onde eu mais me especializei, é onde realmente a Avery mais investiu, inclusive. Então eu tô desde sempre, digamos assim, nessa área de películas de sinalização. E ao longo do tempo a gente vai aprimorando o conhecimento, vai estudando mais, vai entendendo mais. Tive algumas oportunidades de ir para os Estados Unidos pela Avery, fazer treinamentos, então teve um período até antes da pandemia que todo ano eu estava lá, então me reciclava muito, aprendia muito, porque é lá onde as películas são produzidas, né? Então tava com a fonte ali. Porque para quem não entende, lembra que a avó assiste o programa, né? Você não esquece. Verdade, a avó. A Avery, ela não faz só refletivo, né? Ela tem vários departamentos, segmentos. Exato. Assim. A Avery é isso. Ela é líder mundial no segmento de rotulagem de autoadesivo. Então, inclusive a fábrica que a gente tem em Vinhedo é para esse segmento. Então, até acho que você não teve a oportunidade de visitar ainda, né? Mas fica o convite, é uma fábrica gigantesca. E o foco dessa produção é de rotulagem. E a gente, enfim, é líder. Rotulagem é tudo aquilo que tem cola, que cola, adesivo. Exato, sabe, por exemplo, identidade visual de empresa. Isso, aí entra a parte de comunicação visual. Mas, por exemplo, dentro de rotulagem a gente pode colocar o rótulo de shampoo, o rótulo da cerveja, o rótulo do desodorante, enfim. E aí a gente está falando de diferentes substratos. Sim. E para cada substrato tem um tipo de adesivo. Então é nisso que a gente acaba aprendendo cada particularidade. E a fábrica lá em Vinhedo é nesse segmento. A película refletiva é produzida nos Estados Unidos. Que daí vem de fora. Exato. Então, assim, a lógica ou a teoria do autoadesivo é meio que a mesma. Então, é um material para sinalização viária. Então, o substrato é uma chapa de aço, é um ACM, é uma fibra. Então, o adesivo a ser utilizado na película tem que ser para esse segmento. Então, não adianta eu botar um adesivo de vidro, porque não vai funcionar igual como se fosse uma garrafa de vidro. Sim.
Então tem as particularidades. E aí é onde, nessas oportunidades que eu tive, realmente de ver a construção passo a passo da película, de como é feito, desde o desenho do prisma e tal. Então, estou na Avery, né, faz, olha, 20 anos, e de fato você falou, até eu chegar nessa eu entrei na Avery. Você tinha cabelo quando entrou na Avery? Muito, tipo aqui, assim. Não. Eu era cabeludo, de fato. Eu era cabeludo. Ninguém acredita. Quando eu mostro foto, eu falo, não é possível. Não é possível. Não consigo te ver de cabelo. Não consigo, exatamente. Mas, sim, eu tinha cabelo, depois eu tive topete, tive todas as fases dos adolescentes. Agora, só na zero mesmo. E tudo isso vivendo dentro da Avery. Sim. A Avery foi a única empresa que você trabalhou. Total. A Avery, pra mim, é uma baita escola. Você é um filho da Avery. Não, total. Assim, é bem... Eu sou muito grato, assim, por tudo. E o quanto eles apostaram Sim. e apostam em mim, investem. Então, enfim... É uma escola pra mim absurda, assim, é um negócio que realmente é um prazer trabalhar lá, me orgulho de trabalhar lá. Bacana. Nossa, tô puxando saco. Mas assim, de legal, fato, é um lugar, é um ambiente bom, é um lugar muito, muito bacana mesmo de trabalhar. E a Avery, ela não tem só no Brasil, né? Ela tem no mundo inteiro. Tem. Em todos os continentes, tem mais de 50 mil funcionários espalhados pelo mundo. É gigantesca. Que legal. Sim, é uma multinacional muito, muito interessante. E hoje a gente vai falar de película para rodovia, para as placas. A gente vai resolver, tirar as dúvidas da tal da retrorefletância, do prisma, tipo 1, tipo não sei o que, tipo tudo quanto é coisa, né? Vamos esclarecer todas as dúvidas. Legal. Aí vamos pedir para o Michel colocar ali na tela o chatzinho, daí quem quiser ir mandando pergunta... Pode ir mandando, o Michel dá risada, porque às vezes ele esquece. E aí a gente não visualiza. Às vezes a avó quer mandar um oi pra gente. Isso motiva, né? Lógico. Né? Às vezes sua esposa quer mandar, nossa, tirar alguma dúvida. Você deu pergunta pra ela fazer? Não dei. Ô, louco, tem que passar. Ah lá, a Ariane Camargo é minha esposa. Ah lá. É a primeira. Bom, vamos lá, Marlu. Vamos falar do que primeiro? Dos tipos de película ou da história da película? Eu acho que a gente pode começar pelo princípio básico de refletividade. Eu acho que é muito interessante que... Hoje eu vejo o mercado um pouco mais evoluído nesse sentido, mas antigamente a gente via muito, sei lá, um edital que falava película refletiva branca. Tipo, é meio muito aberto, então você não consegue que tipo de película, que tipo de performance você precisa. Então era um negócio meio aberto. Meio tipo, vago, qualquer, assim. totalmente vago. Qualquer película entraria nisso. Então eu gosto sempre de começar pelo princípio da refletividade. O que é o tal do refletivo? E aí eu vou pedir uma ajudinha, vai ficar um pouquinho escuro aqui, só para explicar para o pessoal de casa... Como que funciona a tal da retrorefletividade. Sim. E deixar uma coisa clara, que não existe uma película refletiva que, nossa, vai super refletiva, que vai ofuscar. E existe sim, um posicionamento inadequado da placa na via. Isso pode sim ofuscar a visão do motorista. Então, tem uma plaquinha aqui só pra gente fazer uma simulação aqui. Eu tenho uma lanterna que vai simular nosso farol. Ok? Quando eu pego essa lanterna, e aqui eu tenho uma amostra. Essa amostra, o pessoal de casa já tá vendo tudo escuro e tal. Tá vendo só a careca ali do Marlu brilhando, mas gente, esse não é o farol, não é refletivo. Quando eu coloco essa placa sobre a lanterna, boa. O que a gente vê aqui? Como é que tá dando um focozinho ali. Boa, assim tá ótimo. Percebe que a minha amostra é verde, tá? Só para deixar claro para... simulando uma placa verde. Na verdade é que o verde mostra bem e eu sou palmeirense, então eu quis usar verde. Então, a gente olha aqui ao redor da lanterna, essa luz verde. Isso é o princípio da retrorefletividade. A luz sai, bate e volta ao ponto de origem. O que seria o ponto de origem? Se eu tiro esse foco de luz da placa, a gente já não vê mais o verde. Ou seja, não funciona se eu não tiver uma luz. E a mesma coisa acontece
quando eu tiro a placa daqui, vocês podem ver a lanterna, obviamente, e não vai ver o verde acompanhando aqui. Eu preciso necessariamente. Então, isso seria o farol do nosso veículo. Então, o farol do nosso veículo bate na placa e retorna para ele. Só que a gente está numa posição que a gente consegue enxergar. Isso é o ângulo de observação na norma. A gente entra num tema um pouquinho mais técnico, mas a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Tá. Então, quando tem essa característica, isso é refletividade. Percebe que tem uma mancha branca, que eu consigo andar com ela para lá e para cá. Sim. Essa mancha branca é um efeito especular. Isso impacta, sim, quando o posicionamento da placa não está instalado de uma maneira adequada. O que isso quer dizer? Se a gente pega a norma do CONTRAN, ela fala que tem que estar posicionado de 93 a 95 negativo da rodovia, assim como a norma ABNT fala de -4 no ângulo de entrada. O que isso significa? Se eu estou dirigindo e essa placa está posicionada para dentro da rodovia, percebe que nada muda meu verde. Mas essa mancha branca pode entrar no olho do condutor e aí sim dá aquela coisa. Nossa, que placa brilhosa. Você lembra quando você era na escola, que você pegava o relógio e ficava no olho do amiguinho? Sim. É tipo isso, o tal do ar, né? O tal do ar, mesma exatamente. Coisa. Então, o que acontece? Ao invés de eu posicionar a placa, né, ou as aplicações serem para dentro da rodovia, eu tiro ela da rodovia, não perco refletividade, porque as películas foram desenhadas para isso, e tem uma direção e um posicionamento mais seguro. Então é isso que a gente tem que atentar, posicionamento da via. As películas, elas são desenvolvidas para ter essa... Pode acender elas, por favor? Para ter essa característica. E aí, como que isso reflete? A construção básica... se a gente vai um pouco na história, começou com esferas de vidro. Então, nos anos 70, mais ou menos, foi quando iniciaram as películas. Então, você pode pegar a galera mais antiga e falar, eu fui o primeiro que trouxe uma película refletiva, e não sei o quê. E beleza, topzera. E aí, as coisas foram evoluindo, as tecnologias foram evoluindo. Nos anos 2000, a Avery foi a pioneira em fazer uma película prismática, onde você tem uma performance maior. E é aí onde a gente entra com os tipos de películas. Então, existe uma norma, a ABNT 14644, que especifica a película. Então, são 10 tipos ali. Basicamente, dentro do nosso segmento, a gente trabalha com película tipo 1, tipo 3, tipo 10 e tipo 4 preto. O preto não pode ser refletivo. Porque ele tem que gerar um contraste. Então... à medida que eu aumento o tipo, a grosso modo, eu aumento a performance de refletividade. Então, mais ela vai refletir. Exato. Mas ela vai ficar brilhosa. A brilhosa seria tipo o retorno da luz. Então, ela bate e isso, se a gente leva para o lado técnico, seria a luminância. Então, quanto que ela dá de brilho, de retorno de luz, depois que ela bate na placa. Então, é normal, assim, dentro da comunicação, digamos, falar, brilha mais ou brilha menos. Faz sentido, mas a gente fala refletir. Refletividade. Então, a gente vai refletir mais ou refletir menos. Porque, por exemplo, você pode ter um verde brilhante, vamos pegar uma placa indicativa, um verde brilhante e um branco brilhante, quem vai refletir mais vai ser o branco. Pela característica da cor e tudo mais. Então, existe essa diferença, assim, entre as películas. E daí ela é tipo 1, tipo 2 e até tipo 10. A 2 no nosso mercado, eu acho que até meio que globalmente nem usa mais. Mas a tipo 1, até a revisão da norma, não foi a última, foi a anterior, só existia de esferas de vidro. Então, aí os fabricantes começaram a trabalhar numa prismática do tipo 1. Que num médio ou longo prazo, teoricamente, a esfera de vidro deve sair de cena. Mas ainda existe, ainda é comercializado. Até tem editais, enfim, que acho que é mais urbano, deve ser, né? Exato, boa. Então, assim, quando a gente fala de tipo 1, ela tem a menor performance dentro de refletividade. Isso significa que é uma película que você vai ver em velocidade curta, velocidade baixa e distância curta. Então, não espere colocar uma película tipo 1 numa rodovia, porque imagina que o caminhoneiro a 300 metros não vai enxergar essa placa. Aí você precisa de mais performance
para o condutor enxergar de uma distância maior, porque a velocidade dele é maior. Então ele precisa enxergar, ter o tempo de interpretar e realizar a manobra. Então aí você vai aumentando a performance. Tipo 10. Tipo 10 é recomendado na placa aérea. E não é uma coisa do Marlot. Não foi você que inventou isso, Marlot? A BNT 14891, ela especifica o tipo de película para cada tipo de aplicação. Então lá tem várias tabelinhas e fala de a classe de rodovia, que tipo de película que é, e a aérea é sempre tipo 10, porque é uma película que tem uma performance muito boa, na verdade a melhor performance. E dentro da construção técnica tem o que a gente chama de ângulo de observação e ângulo de entrada. E a tipo 10, ela tem um ângulo que é muito crítico, que é o ângulo de 1 grau. O ângulo de 1 grau é onde os caminhoneiros, os motoristas de ônibus normalmente estão. Porque o farol é muito lá embaixo e o olho dele está aqui em cima. Então vai bater a luz, um pouco dessa dinâmica que eu fiz. Vai voltar para o farol. Então dentro desse cone de luz que ela volta, é onde realmente a gente vai enxergar alguma coisa. Se eu coloco uma tipo 1 lá, não vai enxergar nada. Ninguém vai enxergar nada. Você fala que quando... em cima do isso, pórtico. Aérea. Exato. Tem aquelas placas aéreas. Isso. Então, diferente de nós, motoristas de carro, o caminhoneiro e o ônibus, você quer dizer que o farol é embaixo, então aí a refletância dele muda. A dificuldade de enxergar, a visualização dele muda. E assim, eu já fiz experiências, de fato, de entrar num caminhão e ver. Eu num carro e depois eu num caminhão. É a mesma placa. E é louco, realmente muda. Olha, por a gente conta nunca do pensa nisso, né? A gente fala assim, por isso que eu falo, muitas vezes a especificação era película refletiva. Hoje a gente vê um pouco mais de profissionalismo e um pouco mais de entendimento. E uma coisa que eu esqueci, a gente está falando de refletividade e tudo isso, mas existe uma lei que a gente está por trás dessa lei. Então, é a Lei 9.503, de setembro de 97, que ela, no artigo 80, parágrafo 1, ela fala que a sinalização ela tem que ser perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite. O que isso quer dizer? Se eu não botar uma placa refletiva, eu tô fora da lei, entendeu? Então tem muita gente fora da lei na estrada, Total. Isso, assim, tem o lado bom e o lado ruim. O bom é que a gente tem muita oportunidade. Exato. Mas realmente a gente faz um trabalho bastante grande de compartilhar isso. Né? Eu acho que falta muito esse tipo de informação, das pessoas entenderem. Poxa vida, eu quero colocar uma placa. Eu vou colocar uma placa onde? Em qual lugar? Qual é a velocidade, né? O que você falou. Quem vai visualizar essa placa? Exato. Né? Essa questão aí que você falou do motorista do caminhão e do carro, eu nunca parei para pensar. Imagina um motociclista. O motociclista, ele tá aqui. E o farol dele é muito mais próximo. Então, ele não tem tanta dificuldade de enxergar uma película refletiva, porque ele tá muito próximo. A grosso modo, tipo, seria um ângulo de observação. Vou fazer um negócio que não sei se vai ficar bem na TV, mas quando a gente tá dirigindo, acho que pegar de lado assim fica bom. Então, imagina que eu tô dirigindo, o farol tá aqui. Quando a gente bate o farol, não sei se a câmera leva, acho que puxa tem lá. que ser aquela câmera da frente. Por essa aqui, acho que dá para fazer uma... A nós? Isso. Tá ótimo. Então, quando a gente bate o farol, aqui tem o foco principal da luz tá bem no meio, certo? Certo. Vou pegar a sombra. Aí, beleza. O foco tá aqui. Só que se eu afasto, ainda tem um residual de luz. Então, imagina que eu estou dirigindo, o farol está aqui embaixo. Então, o que eu não estou dentro do foco de luz. Um pouquinho só para ilustrar um pouco melhor. Então, eu não estou dentro do foco de luz de fato. Eu estou pegando o residual. Então, isso aqui, essa distância, é o que a gente chama de ângulo de observação. Do ponto de luz ao meu olho. E aí que entra. Eu num veículo, o farol tá aqui. No caminhão, o farol tá lá embaixo. Tá lá embaixo. O motociclista, ele tá aqui. Então o desafio é aquela placa que tá lá em cima ser visível para todo mundo. Exato, porque ela vai pegar o residual da minha fonte de luz, bater na placa, voltar para a fonte de luz. Ela não volta para o nosso olho, para a fonte de luz. E é nisso que ela tem que ter uma performance boa para me trazer mais refletividade e segurança. Então, isso é o que a gente chama de ângulo de observação. E o ângulo de entrada, ele está associado àquela dinâmica que eu fiz, por exemplo, -4. Por que -4? Porque todo prisma, ele é desenhado para ficar fora
da rodovia, digamos assim. Então, várias apresentações que eu fiz, o pessoal fala assim, eu viro um pouco para a rodovia. Não, tá errado. E não se acanhe, pode virar negativamente a rodovia. Então quer dizer que aquela placa que a gente passa na rodovia, tá dirigindo, aquela placa que tá aqui, ela não tá reta. Pode ser que sim, pode ser que não, porque nem sempre... A teoria não era pra estar. Tecnicamente falando, não deveria, mas pode ser que sim. Mas o correto dela, ela tá levemente inclinada. Quando a gente fala de aérea, sim, inclinada negativamente. Quando a gente fala de solo, é tipo, ao invés, você tá dirigindo aí, ao invés dessa placa tá virado para você, tá virado para fora. E isso o próprio manual do CONTRAN fala, é 93 a 95 negativo. Então, por isso que ela não fica... E isso é um desenho, é uma característica de prisma, um desenho da película, porque tem um efeito especular. Se eu viro para você, aí você vai, nossa, alguma coisa tá me ofuscando. E é aí que realmente tem esse cuidado. Um funcionário nosso lá perguntou esses dias da explosão. A explosão de luz na sua cara, né? Que ele perguntou justamente esse de refletância. Né? Como que isso funciona, para a placa não explodir nos olhos dele. Isso, para ela não explodir, basicamente ela tem que estar bem posicionada, negativamente a rodovia. Já teve apresentação onde as pessoas, uma pessoa abordou, nossa, colocaram lá perto de casa, mas acho que a película está muito nova e tá ofuscando. E ela falou, não tem problema, a película pode estar super nova, não é problema nenhum. Que você precisa pedir ajuda pro pessoal é que mude um pouco a orientação dela, porque aí você não vai ter problema realmente do efeito especular, que aí sim vai bater nos seus olhos e vai dar essa sensação ruim aí. Exato. E explica pra gente o que é o prisma. Você tá falando do prisma. Prisma prisma não seja um carro. Não é um carro. Prisma, ela é uma... Dentro da construção, ele é basicamente um acrílico. Sabe a taxa de lente? Lente da taxa? Então imagina que aquela lente da taxa super, super, super amassadinha, a ponto de ter ser uma espessura de um vinil, uma película como essa aqui, por exemplo. Então, ele é um formato de um prisma, né? Como eu falo, é tipo um triângulo assim. Ele tem 3 paredes. Então, quando a luz bate, 3 paredes espelhadas, então quando a luz bate, ela passeia por essas 3 paredes e retorna para o ponto de origem. No caso, a luz... É o prisma que vai dar o retorno... De refletividade. Isso. Para quem está dentro do carro. Exato. Aí você fala assim, mas e a esfera de vidro, como funciona? É um pouco diferente. A esfera de vidro, ela tem o mesmo conceito da horizontal, que aí a luz bate, ela vai bater e retorna, bate lá no fundo e retorna para o ponto de origem. Bate e volta. Isso, só que no caso das esferas de vidro, então, por exemplo, aqui é uma amostrinha, ela tem um fundo metalizado. E esse fundo metalizado, ele contribui para essa volta desse prisma aqui. Consegue dar um zoom ali, Michelzinho? Então esse aqui é um fundo metalizado para uma esfera de vidro. Diferente de uma película prismática. A gente não tem esse fundo metalizado. Então essa parte branca, ela é meio que uma base só. E evita, por exemplo, se o substrato é preto, por exemplo, para não ter o contraste. Então ela meio que protege. E dentro dela, é um sanduíche, né? Então dentro dela, ela tem o chamado prisma. Então o processo de produção dela é muito tecnológico. E é muito, sim, específico para isso. Por exemplo, a gente falou que a gente tem tipo 1, tipo 3, tipo 10 no mercado como um todo. Então, beleza. Por que a tipo 1 reflete mais que a tipo 3? Perdão, por que a tipo 3 reflete mais que a tipo 1? Por que a tipo 10 reflete? Pelo desenho do prisma. Então, cada prisma tem o desenho. Então, lógico que o pessoal de casa não dá para ver, mas microscopicamente, olhando no microscópio, a gente vê que o desenho é diferente. Então,
existem os cientistas que vão lá e mexem, assim, milimetricíssimos, assim, microns, que vai fazer refletir mais ou menos. Então, é uma coisa muito específica, muito técnica, muito técnica. Eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer esse processo. Então, assim, é um troço que você fala assim, cara, que loucura, que legal. É bem tecnológico, é bem legal. Então, tem essa questão de desenho de prisma. Cada prisma reflete com sua performance. E aí, existem ocasiões, por exemplo, no caso da Avery, a gente tem o chamado do inteligente em todos os ângulos. Então, não importa a maneira que coloca a película, ela vai refletir sempre ao topo, ao que não tem uma variação, não tem uma perda, dependendo do posicionamento da placa. Já aconteceu de cliente falar assim, uma vez fiz uma película sobre película, por exemplo, um sinal de película sobre película, e, pô, reflete mais e menos. De noite, já aconteceu comigo, quando eu trabalhava na SPV, a gente colocou película sobre película, e aquela borda vermelha a gente corta. E aí o funcionário foi lá e colocou. A hora que foi pra rodovia, à noite, o fiscal apontou. Porque ela ficava de um lado, ficava escuro, do outro lado, mais vermelho. Mudava. Isso aí chama sensibilidade de rotação. Existem desenhos e desenhos de prismas, né? Então, existem películas no mercado que têm essa sensibilidade. Então, o que acontece? Não é que não está refletindo. É a posição. É a posição que você está. Então, vou falar número hipotético, tá? Suponha que você tinha aquele vermelho que tinha uma performance de 100, de refletividade, 150. Aí, a norma ela fala de 65 para um tipo 3, por exemplo. Então, você tem ali um 150 e aí você tem uma outra ali com 80. Então, assim, estou dentro da norma, ou essa película está dentro da norma, só que o ângulo que o prisma é desenhado, nessa posição vai refletir mais e nessa menos. Então, por isso, tem a sensibilidade. Aí dá aquela sensação de que, pô, uma não está refletindo. Não, até tá. Só que essa sensibilidade traz essa sensação de que não está refletindo. Tem alguma coisa errada ali. Exatamente. E até as situações da gente colocar aquelas marco quilométrico de rodovia, que às vezes a gente cortava, os né? branquinhos ali fica... Aí de dia você olha, tá perfeito. À noite já tava apagado. Você fala, nossa, nem parece que tinha uma película ali. Então aí é posição... Isso acontece com letras também. Por exemplo, em placas indicativas, sei lá, retorno. O R tá refletindo mais que o E... Isso e aí mesmo. Fica um mix. Nossa, parece que tem uma letrinha apagada. Isso tem a ver com a construção do prisma, então dependendo da... E aí tem marcas que orientam, se vai fazer uma placa, faz sempre dessa maneira. Aí você pode usar todos os retalhos possíveis aí para fazer isso. Ele tem duas perguntas ali, do Yuri, um abraço pro Yuri. Oi, Yuri. Participou aqui com a gente, tá sempre contribuindo. Ele gostaria de saber se uma placa com película refletiva tipo 10 só pode ser aérea. Não necessariamente. Quando a gente fala de uma película, por exemplo, a tipo 3, ela tem uma performance, já falou da 10, mas por que, enfim, dentro dos estudos, quando a gente fala de uma película tipo 3 para terrestre, ela é muito eficiente, porque ela é muito boa para médias... e longas distâncias, médias, curtas e longas distâncias, em geral. Mas ela tem uma performance ótima na média, vamos dizer assim. E a película tipo 10, o grande X dela é para placa aérea. Então, se você coloca uma película tipo 10 para solo, ela vai funcionar perfeitamente bem. Só que não é necessário. Tipo, é um investimento Vamos falar um português bem claro, suprimentos agora. É muito caro para pôr no chão. Né? Eu iria reclamar se todo mundo fizesse isso. Se pudesse, tecnicamente falando, não há nenhuma limitação, Yuri, de colocar uma película tipo 10 no solo. Por exemplo, até é recomendado em sinais críticos, por exemplo, uma R1, que é um sinal de pare.
Se você coloca, é um sinal extremamente importante, tá num cruzamento, tem risco de ter acidentes ali, sinistro. Então, é uma película que você precisa, aliás, é uma placa que você precisa realmente chamar atenção. Então, colocar uma película tipo 10 não é nenhum absurdo para uma placa de R1. O que não tem necessidade é de ficar pulverizando, sabe? Realmente, economicamente falando, não faz sentido. E ao contrário, se eu usar uma tipo 3 aérea? Aí a gente vai ter o problema do ângulo de observação que eu te falei. Existem, por um bom tempo já existiram especificações onde falava película tipo 3 na aérea, fundo 3 e legenda 10. Por que isso? Acho que eu já participei de um processo assim já. Por que isso? Suponha que, vamos falar de uma indicativa, ela é fundo verde e a legenda é branca. O que é mais importante naquela placa é a informação da legenda. Mas eu não posso colocar uma película, você fala assim, então beleza, bota um vinil, eu pinto lá e tá beleza, você vai ler a legenda. Não, existe uma padronização. Então, você precisa necessariamente enxergar que aquela placa é orientativa, ou seja, indicativa, perdão, ou seja, fundo verde e a legenda branca. A legenda branca no tipo 10 garante que os motoristas mais críticos que eu comentei de caminhão, ônibus, vai enxergar a informação. Não necessariamente ele vai enxergar bem o fundo, mas nós, como condutores de veículo, que a gente tem um ângulo de observação mais curto, a gente vai enxergar isso daí. Mas se a gente pega 14891, salvo engano, hoje a recomendação é 1010. Até tem uma 14891 para a gente dar uma consultada aqui, mas hoje fala-se muito, então aqui nem precisa dar muito zoom aqui, não tá, mas é só para... Aqui é onde a gente fala o tipo de película. Vamos pegar a aérea aqui, ó. Então, a aérea, legenda e símbolo 10, fundo 10. Então, é uma tabelinha que tem na norma, para quem não sabe. Isso. Que vai estar lá sempre falando o que é fundo e o que é legenda. Isso, de acordo com a classe de rodovia. Então, se a gente fala película, nem classe de rodovia 0, 1A e 1B. Então, se a gente pega placa aérea indicativa, a norma já prevê. Tipo 4, no caso de legenda do preto, né? E 10 e 10. Então, já, por exemplo, nessa classe de rodovia, de acordo com a BNT, já não é permitido 3 e 10. Ah, beleza. Tá vindo um monte de pergunta ali, ó. Yuri, acho que... O do Yuri a gente respondeu. Aí vem o do Léo. Ângulo do prisma... desenhado. Gente, eu tô ficando velha, eu juro que eu não... A ângulo do prisma desenhado seria o mesmo o ângulo de observação? Não, Léo. Quando eu falo de desenhar o prisma, é a maneira que esse prisma vai ser feito para ele ter mais ou menos performance de refletividade. Não seria meio básico. Digamos assim, eu pegaria uma película, o Avery pegaria uma película tipo 10 e usaria esse prisma para tudo, porque a gente saberia que vai cobrir geral. Só que isso envolve custo, isso envolve construção da película, então não. Então o que vai acontecer? Eu desenho um prisma para uma placa tipo 3, por exemplo, e eu desenho um prisma diferente para uma placa tipo 10. E aí o meu ângulo de observação vai mudar totalmente. A performance, ainda que seja no mesmo ângulo de observação, a película tipo 10 ela vai refletir mais do que uma película tipo 3. Esse é o plano. Exato. Se fosse todos iguais... aí não... teria... Tipo, assim, e é óbvio que isso é custo. É um pouco do que você falou. O Yuri perguntou, pode colocar todas as películas iguais? Tipo, se você quer botar tudo 3, põe. Mas você acha que o município da cidadezinha, não sei o quê, vai fazer uma licitação que hoje a placa é pintada. Você acha que vai jogar para tipo 10... Não vai e nem faz sentido, na verdade. Mas quando você fala placa pintada... Nossa! Na minha cabeça, abre um leque aqui. Porque eu imagino alguém pintando a placa, é isso mesmo? Lá no passado era isso. Era o Henrique assim tá no chat lá, o Henrique ele não me deixa mentir. Antigamente, antes até, né, eu não sou o mais velho do mercado, mas eu tenho a felicidade de aprender com muitos desse pessoal mais antigo e eu gosto de aprender muito. Então,
Eu falo, a gente brinca, da minha época, faz 50 anos que eu faço placa e não sei o quê, então beleza, são com esses caras que eu vou aprender o que aconteceu no passado, porque faz parte da história. Então assim, já escutei muita história, tipo, eu pintava essa placa, eu não sei o quê, eu fui o primeiro a trazer uma esfera de vidro, eu fui o primeiro a importar, não sei. Uma galera foi a primeira pessoa a importar uma película refletiva. Mas enfim, então, de fato é isso. Antes, pensar numa placa Pare, por exemplo, pintava de vermelho. Pegava tinta vermelha mesmo, literalmente. Literalmente, e pintava. Assim como as legendas brancas, enfim. Eu assim, não vivi nessa época, mas eu imagino que era um trabalhinho mais ou menos. Isso aí a gente deixa pro Henrique. A hora que o Henrique chegar... Pega o exemplo de sinalização de rua. Tem muita placa pintada, Se você parar pra ver. Ou não refletiva, que é vinil. Porque aí entra naquelas impressões mais convencionais e tudo mais. E aí você não tem a mesma performance, você não vê exatamente igual. Essas que são pintadas, à noite ela não reflete nada. Ela fica preta, é uma mancha preta. Simplesmente apagado. Simplesmente apagado. Então, aliás, vou mostrar um negocinho aqui não tava no plano. Não tava no script. Mas você falou e pode ser uma curiosidade do pessoal aqui. Deixa eu só abrir aqui rapidinho uma foto que eu uso muito nas apresentações. Eu não sei se meu... E aí, se quiser dar um zoom na TV tela. Aqui. Não sei se meu som tá ruim aí, tá? Esse aqui, eu gosto. A gente tem um exemplo aonde até respondendo meio que sua pergunta. A gente tem 3 placas que teoricamente, ou 6 placas na verdade, que teoricamente de dia a gente consegue enxergar normalmente, não teria grandes dificuldades. Talvez o pessoal de casa não esteja tão nítido, mas dá para entender. Então, se a gente olha aqui, a gente fala assim, de boa, se eu ver isso aqui na rua à noite, tá tranquila. Pra mim eu não vejo diferença nenhuma. Exato. O que acontece? Se eu não tenho a retrorefletividade, a gente não saberia responder o que enxerga de dia e à noite igual. E aí a gente tem a resposta. Ou seja, perceba que a primeira placa, a sua pergunta foi, como que é pintado? É isso aí. Você não enxerga à noite. Quando a gente fala de placas semi-refletivas, é o maior migué. Então, você tem um fundo pintado e você pega uns refletivos aqui e fala, tá refletindo. Mas olha o que acontece com essa aqui. Meu fundo pintado com o pictograma preto ficou totalmente preto. Eu já não tenho mais... Eu não sei o que é isso aqui. Se eu tô na rodovia dirigindo e meu carro refletir, você vai uma bola de fogo. É impossível identificar. E aqui é onde a lei nos pede. Perfeitamente visível e legível durante o dia e noite. Por isso é necessário ser totalmente refletiva. Totalmente menos o tipo 4, que é o preto. Que é o preto legenda. Então, o preto, ele tem... diminuiu bastante, mas antigamente o pessoal tem preto refletivo, preto refletivo. O que acontece com o preto refletivo? Ele tem o que a gente chama de inversão de valores. Então, o preto vai refletir branco. E aí, a hora que a gente olha aqui no fundo, vai ficar uma bola branca. E aí, a gente realmente não consegue identificar a sinalização. Então, por isso que ele é não refletivo. Ele é não refletivo, porque ele tem que gerar o contraste entre o fundo e o... Eu confesso que eu comprava essa película, mas eu nunca entendia. Eu falava do não refletivo. A gente fala preto legenda, não é? Alguma coisa assim? Ele é a legenda, de fato. Justamente pelo legenda. Mas eu nunca parei pra pensar nisso. Olha isso aqui, ó. O que acontece com o preto refletivo? Aqui a gente tem uma imagem de um 40 por hora, que teoricamente a gente não teria nenhuma dificuldade de enxergar durante o dia. E aqui virou 4 por hora. É lógico, é uma foto totalmente amadora, eu que tirei essa foto, mas percebe que o 4 é não refletivo e o 0 é um preto refletivo. Então quem fez essa placa pegou uns pedaços lá, põe isso aqui, fez um remendo.
Placa Frankenstein. Exato, pegou um pouquinho de cada coisa, mas percebe, ainda que o fundo não é refletivo, mas você tem um contraste aqui. Se eu boto preto refletivo, ele refletiu o branco com o meu fundo branco. O branco apagou. Morreu. E isso acontece, ó, por exemplo, esse amarelo aqui, ele é não refletivo. Então o que aconteceu? Ele ficou preto e o preto ficou branco. E o preto então, ficou branco. Deu a inversão de valores aí. Que legal. Então, por isso, a própria BNT tipo 4, ela fala película não refletiva para fabricação de legendas e tudo mais. Por isso que usa, para dar esse contraste. Exatamente. Entendi. Vamos lá que as perguntas estão subindo, Marlô. Que temos Agora a gente respondeu lá do Prisma. O Leota... Falem sobre o efeito orvalho, a importância da manutenção das placas. Ah, top. Essa é boa. Essa pergunta é divertida. 2 pontos aí. Tanto o orvalho quanto a manutenção. Isso. Vamos lá. Peraí. Primeiro, o que é o efeito orvalho propriamente dito? Explica pra vovó entender. Vó, como chama a vó? A vó Elza. Vó Elza, é o seguinte, quando a gente tem um aumento de umidade e uma queda de temperatura, a gente tem uma espécie de algumas gotículas que se formam sobre o sinal. Então, normalmente região serrana, região onde tem de fato uma umidade muito alta, eles vão ter esse ponto de orvalho. O que acontece? Quando essa gotícula, quando se forma essa gotícula ela vai ficar sobre o sinal, sobre a sinalização, e a hora que a gente bate o farol, a gente vai ver aquela mancha preta. Então é comum, até o pessoal de casa pode também observar. O que acontece? Você imagina que você tem um sinal e você tem um perfil aqui, você tem o poste e tal. Você vai ver um escuro aqui, um escuro aqui, um escuro aqui, um escuro aqui, e o poste, o perfil, tá refletindo. Por quê? Com a queda de temperatura, aquelas gotículas ficaram nesse ponto, só que o poste evitou que a queda fosse tão gritante naqueles pontos. Então, por isso que aqueles pontos refletem e os outros não. Então, já aconteceu algumas vezes, fala assim, nossa, vou ter que trocar película porque ela tá manchando, porque tá... Isso não é um problema de película, é um fenômeno. Então, o que acontece? A hora que sair o sol, ela vai secar e à noite, se não tiver o orvalho, ela vai funcionar normalmente. Então, hoje já existe uma tecnologia, a própria Avery tem, o que a gente chama de overlay, com uma característica de proteção anti-orvalho. Então, o que isso quer dizer? Essa água, ou essas gotículas, elas não vão ser absorvidas pela película. Então, ela vai meio que descer e o sinal vai funcionar perfeitamente, mesmo em pontos críticos de orvalho. Lugares igual serra, próximo a litoral também. Tudo que é onde você tem uma umidade muito maior e você tem uma queda muito brusca de temperatura, ele dá esse efeito. Aí, nesse contexto, quando a gente vai para a parte de manutenção, propriamente dito, uma vez que está com o efeito orvalho, você pode passar pano, que de imediato não vai acontecer, porque a temperatura está diferente. Exato, o substrato está com uma temperatura. Então você tem uma temperatura do substrato. Hoje existem substratos até com uma espessura um pouco maior, tal, que segura. Porque isso tem muito a ver com a temperatura, propriamente dito. Então, se ele não dá esse resfriamento na lata assim, ele vai segurar um pouquinho mais. Se ele resfria de uma vez, você vai ter um efeito um pouco maior do orvalho. Ela usa chaleira. Ela sabe o que acontece. Exatamente. Bom exemplo, Ricão. Bom exemplo. Então, a hora que dá aquela... E aí, a manutenção. Quando a gente vê essas manchas pretas, enfim, tem que se avaliar se é efeito orvalho. Então, já... Algumas vezes o cliente fala assim, eu fui notificado tal, porque a placa não está refletindo. Calma, realmente não está, mas isso não é uma... Essas bolinhas que ficam na placa, ela acaba não refletindo. Exato. Que daí é o que deixa preto. Exato, porque imagina que vai ter a luz, como eu tinha explicado, ela vai entrar na película e vai voltar. Só que aí essa luz, ela vai entrar numa gotícula, vai se espalhar, vai bater, vai voltar, vai se espalhar, então fica um negócio meio
espalhado. Então, por isso se vê essa mancha preta. E aí, o que acontece? Quando tem, ou evita-se, através, por exemplo, desse overlay que a Avery tem, vai funcionar perfeitamente. O importante é que a luz tem que entrar e voltar. Entrar e voltar. E esse efeito orvalho, com muito tempo, ele não pode acabar dando modificar a cor da placa? Não, aí... Se você queimar, sabe? Não. Aí tem mais a ver com a característica da película, propriamente dita, com a absorção. O que faz queimar, de fato, é mais o UV. Então, quanto a incidência de UV está batendo naquela placa. Se ela não estiver devidamente protegida, isso acontece muito, não muito, mas já vimos alguns históricos do passado com impressão digital. Então, quando faz uma impressão digital e não tem a proteção, o UV acaba com a placa. Eu tenho exemplos aqui. E aí, a hora que a gente falar da construção, propriamente dita, eu mostro esse exemplo. Mas o orvalho em si não é a casa que vai danificar. É mais a refletância à noite mesmo que ele pode Isso, vai ficar ofuscando, vai ficar preto ali, vai perder performance de refletividade. Quem costuma viajar mais à noite acaba tendo uma dificuldade. Isso já... viu a placa, você está vendo exatamente o poste ali atrás. E dá para ver certinho. Dá para ver certinho. Não é um problema de placa de película, é um efeito orvalho. Dá para ser evitado se você, por exemplo, usar essa película. Mas são pontos muito específicos, assim, nem todos e nem todo o tempo isso vai acontecer. Sim. Aí a outra pergunta do Léo é a questão de manutenção das placas. Manutenção. Sim, é divertido, que às vezes você passa e vê a plaquinha toda riscada, assim, né? Isso, você vê até, parece... um bombril. É um cuidado que tem que ter. Porque a primeira camada da película, ela é uma camada normalmente de acrílico. E essa camada, ela pode riscar. Então, por isso a gente sempre recomenda a manutenção, ela tem que ser feita com sabão neutro e aquela, parte amarela da buchinha, sabe? Então, aquela parte que não tem a abrasão. E manutenção, e água e boa. O que a gente tem que evitar, que fica aquela crosta, que aí faz, tá muito suja, joguei querosene, cara, isso vai queimar a película, e a hora que queima a película, esquece, é uma mancha preta que vai ficar lá. Então imagina que é um plástico que tá tendo uma reação com solvente e vai ficar a mancha ali. Num primeiro momento, até mesmo de dia, belezeira. Passou a noite, passou o farol, dá pra ver a mão esfregando. De quem. Isso mesmo. Então, o cuidado que tem que ter realmente tem a ver com o uso. E, lógico, você não vai usar a mesma esponja tal para todas as placas. Acho que hoje o pessoal já desenvolveu algo melhor, não desenvolveu? Hoje, por exemplo, não é o único cuidado que tem com questão a VAP, por exemplo. Às vezes você passa e vê a galera ali. Às vezes tem placas que são película sobre película. Qual que é o risco disso? Toda película prismática, ela tem, para a sinalização viária, ela tem o que a gente chama de camada de ar. Entre uma estrutura e outra, ela tem uma camadinha de ar. E isso pode, se você joga uma VAP muito ali no canto, ela pode descamar. Então esse é o cuidado que tem. Com mais ou menos facilidade, a depender da qualidade da película. Mas pode acontecer. Então, o cuidado que tem que ter é realmente nas bordas. Não tem problema você jogar no meio da placa um jato ali que não vai acontecer nada. Até porque senão não podia tomar chuva. Mas eu acho que o jato é mais... Isso, o jato... você pega um jato e joga muito, por exemplo, pega nesse sinal aqui. Se ele fosse uma película sobre película, se ficar batendo aqui no canto, obviamente ela vai danificar. Por isso que os sinais digitais ajudam muito na manutenção também. Porque aí você não tem a construção de película sobre película. É uma camada única e a manutenção é muito facilitada, hein? Que essa película sobre película, ela pode também dar vandalismo, né? Total. Tem o cara que fica ali parado, esperando socorro, e vai com o dedinho. Mas você sabe uma curiosidade? Por exemplo, peguei... Aí, beleza. Então, eu tô com esse sinalzinho aqui, na verdade não é um sinal, é só uma amostrinha mesmo. Você percebe, quando eu falei de quebrar, é mais ou menos isso aqui, ó. Vandalizar um sinal, certo? Você percebe que ela quebra. Sim. E isso tem um porquê.
Justamente pro cara que encostar na placa não ficar, tipo, tirar a placa toda de uma vez. Assim, deixa quieto, maior trabalho. Não vai ficar legal. Aí, então, ela de fato, ela vai craquelando, né? Vai quebrando, até o ponto do vândalo falar assim, deixa quieto, maior trabalho fazer isso aí. Posso te contar um segredo? Você fazia isso. Eu tirava, às vezes dá vontade. Mas a gente colocou essa película uma vez, a gente não. Lá na empresa, a gente contratou um funcionário e ele queria colocar no carro dele essa película porque ele achou que no carro ia ficar mais legal essa película. E ele colocou o nome, né, da Marvitec e tal. E ele foi embora e deixou o carro da empresa. Cara, e pra tirar? Porque você não tira, porque ela é justamente feita... Eu xinguei vocês, eu confesso. Mas não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Era o risco do cara. Não. Aí ele teve que usar um soprador ali, especial, para ir esquentando, aquecendo. Dá um trabalho. E sem danificar a pintura do veículo. Nas feiras, a gente costuma entregar essas amostrinhas aqui, assim, por exemplo. Quando a gente entrega para o cliente, a gente fala assim, cara, só presta muita atenção quando você vai aplicar isso. Colocar, exato. Porque você vai lembrar de mim por um tempo. Um bom tempo. Eu confesso que teve na CCR, a gente deu uma plaquinha, a gente fez pro filho de algum gestor. Película sobre película, na época e tal. E o menino colocou na porta do quarto. Não, esquece. O pai dele xingou a gente também, um bom tempo. Não, então, aí tem essa característica que a gente chama de destrutível, né? Exato. Exatamente. E aí é justamente para evitar esse tipo de situação. Então, respondemos a do Léo, o Henrique. O Henricão tá tentando chegar aqui, mas eu acho que a chuva tá atrapalhando ele hoje. Mas ele chega, gente. Quem tá com saudade de Henrique já chega. Acho que não tem nenhuma outra pergunta show, pintadas. Vó da Chaleira, o Cristiano Galavotti lá da SP Vias. Um abraço para ele. Sou fã do assunto de vocês. Aí o Henrique, quanto maior a estabilidade térmica do substrato, melhor. Isso tem a ver com o efeito orvalho que ele falou. Então, quanto mais estabilidade, menos efeito orvalho você vai ter ali. O Cris, limpeza das placas, trechos em aclives que os veículos pesados sobem lentos e pulverizam a fumaça. Uau, isso é um belo desafio, na verdade. Isso ele acaba impregnando na película, né? Sim, vira uma crosta. E assim, bem sincero, eu não teria uma recomendação, porque... O que eu falaria, limpa antes de dar ruim, entendeu? Então, assim, ter uma manutenção um pouco mais constante, porque aquilo vai acumulando e depois não sai. Uma vez que a gente indica, né, que a manutenção tem que ser feita com sabão neutro, a parte amarelinha ali, realmente evitar que aquilo ali impregna na placa. E ali a gente está falando de calor também e tudo mais, então realmente é como... fundir. Uma vez que fundiu ali, não tem o que fazer. Então, daí, num casos assim, em vez de limpar lá uma vez a cada 3 meses, limpar... Eu sei que não é fácil. Existe um curso, existe uma operação, exatamente. Uma dica aí, Cristiano, existem películas de sobrelaminação, overlay, por exemplo, o overlay 1000, ele é uma película que ele expele solvente e ele facilita na limpeza. Então, é uma opção usar essa película para ver se reduz seu tempo de desgaste, digamos assim, sabe? Isso é uma laminação totalmente transparente, põe sobre o sinal, e aí o que é solvente... a principal característica dela é a proteção anti-pichação, né? Então, tipo, quando é pichada com álcool, você limpa ela facilmente. Então é uma opção de tentar evitar essa troca constante e tudo mais. Marlu, vamos entrar no sinal impresso? Top, que eu acho que é o momento, porque a gente acaba mostrando uma outra opção aí, né? Então vamos explicar para o pessoal. Primeiro, vamos lá. O que é o sinal impresso? Como funciona? Né? Explica para o pessoal, explica para a vó Elza como que funciona. Vamos lá. Como que funciona? É o seguinte, a gente comentou aqui que
por alguns comentários, a gente fez película sobre película. O que seria película sobre película? Então, quando a gente fala de um sinal, para a avó Elza, por exemplo, nós vendemos, mercado de refletivo vende uma película branca. Branca, amarela, vermelha, verde, enfim, cores de sinalização, propriamente dito. Então, para fazer um sinal R1, vulgo pare, antigamente, depois do pintado, era uma película vermelha de fundo e uma película branca por cima. Sim. A grosso modo, era eu pegar uma película vermelha aqui e aplicar o branco por cima. Então, a fabricação de placa gira em torno dessas cores de sinalização, propriamente dito. Beleza. O que acontece? Os anos passaram, as tecnologias foram melhorando e tudo mais. Em meados de 2012, mais ou menos, eu tava contando para você, a Avery falou assim, Marlu, vai lá pro Arizona que você vai fazer um treinamento de impressão digital. Logo ali. Eu falei, Tá bom. o que essa Avery tá fazendo, né? Porque, pô, película é um negócio muito estável, digamos, no mercado e tal. Então, naquela época, a gente começou esse desenvolvimento, né? A Avery começou esse desenvolvimento de impressão digital. O que para mim foi muito novidade. Não tinha o conhecimento e tal. Chuva. Então, o que é o sinal impresso? Hoje, a norma de sinalização viária, ela prevê película refletiva ou sinal impresso. Isso significa que, da mesma forma que a gente fazia película sobre película, a performance do sinal impresso tem que entregar igual. Só que existem, aí eu vou pedir a ajuda do nosso amigo para pôr na televisão, um pouco do que é o sistema, tá? De impressão digital. Então, como eu comentei, lá em 2013, a Avery começou aí com essa, 2012, 13, com uma tecnologia de impressão digital. O que isso foi evoluindo a cada vez mais, depois foi para Plus, basicamente aí a gente está falando de velocidade, de melhor rendimento, depois para Expert também com uma evolução, e a última, agora recentemente, 2024, é a Express, que é uma tecnologia UV, uma secagem imediata. Então essas tecnologias são tecnologias exsolventes, e aqui a gente tem uma tecnologia mais atual UV. Então, o secagem mais rápida, essa aqui eu coloco para imprimir, aí eu tenho que esperar secar um pouquinho. Exato. Isso aqui acontece, que essa aqui é a que a gente tem. Isso. Essa daqui. Então isso o que evoluiu foi que hoje aquela lá eu imprimo. Você tira da impressora e já lamina. E aí eu vou falar o que é a laminação para o pessoal de casa. Então, quando a gente fala dessas outras três tecnologias, são ecossolventes. Então, são impressões que entram na película. Então, basicamente, ela é alimentada com uma película branca. A tinta vai ancorar, vai fundir, a grosso modo, na película. Com o calor e com o tempo, isso vai secar e a placa vai ficar lá. Com a UV, ao invés de ela entrar na película, ela vai ficar sobre a película. Então, ela até fica um pouco mais espessa, mas depois que aplica o overlay, ela fica uniforme. Mas tira da impressora e já lamina. Você já pode... Isso é o sistema de impressão digital. Então, a Avery, ela investiu absurdamente nisso. Tem um time muito dedicado a isso. E, inclusive, as tintas são da Avery Dennison. Qual que é a grande sacada das tintas? Quando a gente fala de tintas de sinalização, nosso sistema é o que a gente chama de cores verdadeiras de tráfego. Ou seja, um vermelho do pare, ele é feito já totalmente vermelho. Ele não tem uma mescla de cor para chegar no vermelho. Qual que é o risco disso? Lembra quando você brincava na escola com guache? A professora falou, para você fazer o vermelho, você mistura o amarelo com o rosa e não sei o quê. Então, perdão. Então, é isso que acontece. Então, existem equipamentos no mercado hoje que vai para essa linha de raciocínio. Então, existe um desenvolvimento de perfil, existem alguns desafios aí para chegar num vermelho de sinalização. O que pode acontecer?
às vezes já existem, nem tô falando de concorrente, de aventureiros mesmo, que, eu tenho uma impressora aqui, eu vou imprimir sinal, não sei o que. Cara, o vermelho vai ficar magenta, vai ficar rosa, não usa overlay, então é aquela coisa, impressão digital, tá top, eu tenho uma impressora aqui, vou fazer. Vou vender. Exato, calma, não é assim que a banda toca. Existe, de fato, é uma coisa muito séria, porque é uma tecnologia realmente que nós apostamos, nós Evidência apostamos e, cara, tá... Desde 2013, eu falo que eu tenho 20 anos de Avery, mas em 2013 eu comecei nesse processo. A primeira impressora do Brasil fui eu que instalei. Então, assim, e eu tenho orgulho de falar assim, eu nunca tive um problema de desbotar, enfim. Porque a Avery aposta realmente nessa solução. Aqui, para vocês terem uma ideia, a norma, a maioria das películas pedem ao mínimo 10 anos. Sim. Nós fizemos testes simulando até 25 anos, a gente não tem nada de perda de cor, nada de perda de refletividade. Intacta. É lógico, assim, o sinal vai durar 25 anos? Talvez não, porque o substrato vai bater, alguém vai roubar, enfim, alguma coisa vai acontecer. Mas o que a gente quer esclarecer é que a sinalização ou a impressão digital ela é extremamente confiável. Extremamente confiável. E isso aqui, é um exemplo de você fazer uma sinalização aventureira. É pegar uma impressora X e fazer uma impressão. Percebe que aqui, um vermelhinho, a parte ali onde tinha um parafuso, ele tá vermelho ainda. Porque ali o V não bateu, ali ele tá protegido. Ali ele desbotou. Aonde bateu a luz UV do sol, no caso ali, esquece, desbotou. Você vê que ele virou amarelo. Se a gente volta na mescla de cor, ele usa um pouco do amarelo. Ele podia ter virado rosa, enfim, por conta dessa mescla de cor. E aí existe uma coisa que, por exemplo, suponha que aqui, a hora que tivesse começando a perder a cor, alguém fosse medir a refletividade. Ia ficar linda a refletividade, porque ele está ficando cada vez mais branco. E o branco é o que mais reflete. É o que mais reflete. Só que você perde o contraste. Então, nem sempre a refletividade vai responder pela performance ótima do sinal. Cada cor tem a sua refletividade. Exato. Então, quando eu vou fazer a medição de retro da placa, então cada cor tem o seu nível. O seu número ali. Uma dúvida, por exemplo, vermelho, no sinal impresso, ele vai refletir a cor do vermelho mesmo. Sim. Ele tem que refletir isso. Tanto faz ser uma película vermelha quanto um sinal impresso vermelho, a refletância vai ser a mesma. Exato. É uma boa pergunta, porque quando a gente fala de um sinal impresso, ele vai ter a tinta, certo? E o segredo, digamos, está aí. É você conseguir desenvolver uma tinta para que ela gere o contraste do sinal e não e respeite a refletividade. O vermelho, obviamente, ele está bloqueando mais a refletividade, ou seja, a luz está batendo. Se a gente olha daqui, a luz ela está passando pela proteção, está passando pela tinta, batendo na película e voltando. Então, o vermelho, de fato, reflete menos que o branco. Só que existe o contraste entre eles. Então, por isso, por exemplo, não faria sentido o vermelho refletir 100 e o branco 100. Porque as duas coisas iam ficar brancas, ia ficar uma coisa só, uniforme. E o preto, quando eu faço o sinal impresso com preto? O preto, ele fica opaco. Então, o preto é a única cor que a gente bloqueia totalmente. Então quando eu faço um sinal impresso, que onde eu tenho algo em preto, a setinha, por exemplo. Então, aquele preto vai entrar na película e vai queimar ela. Não que vai queimar, ela vai fazer uma... Assim, bloquear a refletividade. Isso, ela vai bloquear, porque ela vai gerar o contraste dela. Então, o que vai acontecer? O branco vai refletir, a hora que a luz bater no branco, ela vai refletir, tem algo preto ali, aquele preto não vai refletir, então ela vai gerar um contraste do preto com o branco e vai retornar para você a informação que realmente o sinal tem que deixar ali para você. E isso tudo é o conjunto de eu usando a película da Avery na impressora com a tinta. Isso. Se por um acaso eu comprei a sua impressora, aí já eu vou até falar sei assim, que você vai falar. eu não quero mais comprar do Marlu a tinta da Avery porque ele é muito careiro. Eu vou fazer uma tinta que eu aprendi a fazer tinta, uai. Fiz um curso rápido na internet, vou fazer a tinta e vou colocar.
lá, que é só encher o tubo, não é isso Isso, que a gente fazia é só nas isso. impressoras? É só isso. É só isso. Então, Vamos aí... lá. É uma boa pergunta também, porque às vezes os clientes questionam de fato. O overlay X é muito caro, o overlay Y é mais barato. Exatamente. Aí tem os espertão que falam, nossa, consegui um material aqui que é 90% mais barato que o seu. Porque você só quer me roubar. Cara, quando a gente desenvolve o negócio, vou pegar o exemplo aqui, a gente tem 3 exemplos de overlay, que é o OL basicamente 1000, 2000 e 1200. Quando a gente fala do overlay 1000, ele tem a proteção UV, quando eu falo de proteção UV é contra a incidência da luz UV mesmo. E o antigrafite que eu falei. Então, se algum vândalo vai lá pichar, ou lembra na época de eleição que a galera coloca as etiquetinhas, o santinho, é fácil de remover, porque ele repele o solvente. Então, para zonas onde tem muito vandalismo, muita pichação, exato, ao invés... E aí entra até a questão de sustentabilidade mesmo. Ao invés de você ficar trocando muito as placas, você vai colocando, vai limpando. Então, você tem menos substituição de placa, menos parada de pista. Logo tem a película 2000 UV, então por exemplo, uma placa aérea onde dificilmente vai ser vandalizada, não tem por que você colocar um overlay 1000, por exemplo, se essa cumpre com o que tem que fazer. E o 1200 anti-orvalho. Aí você fala assim, pô, beleza, Marlu, gostei do anti-orvalho. Então eu vou usar uma película X, uma película de um concorrente, que eu importei direto, mas eu gostei muito do seu overlay, eu vou aplicar seu overlay aqui. Aí eu falo, a Avery não testou em cima dessa película que você está trazendo. Então, se isso aí dá bolha lá no final, se isso dá mancha, se isso... A gente tem zero garantia, zero responsabilidade. Então, acontece de nós vendermos nossa impressora, a Traffic Jet, e o cliente usar uma película do concorrente. E, assim, na instalação, em todo momento a gente fala, zero garantia. E eu tenho certeza que o concorrente também não dá garantia. Por quê? Assim como nós não testamos na película dele, ele também não testou nossa tinta na película dele. Então, assim, não é que, vocês fazem isso, vem da casa... Cara, não tem... É uma questão de desenvolvimento. Não faz sentido também a gente gastar milhões e falar assim, beleza, usa com o que você quiser. Exatamente, a gente foi tonto de fazer aqui, você é o esperto e outra coisa, quando a gente tem... Como eu falei, felizmente não temos problema, mas se vem a ter um problema, é uma responsabilidade 100% nossa. Película é nossa, tinta é nossa, o overlay é nosso, cara, não tem o que discutir. E a gente vai investigar o que aconteceu. Agora, imagina numa situação onde... Marlu, eu usei uma película XPTO na sua impressora. Eu falei, cara, e se os caras mudaram a composição lá? Como que eu vou saber? Exatamente. Se fala assim, eu vou fazer um negócio aqui que ninguém vai usar na impressora da Avery. A gente nunca vai saber. Exatamente. Então, assim... Toda garantia, isso é de qualquer fabricante, eu já até nem falo pela Avery, toda garantia é do sistema, porque todos os testes, seja Avery, X ou Y, testou nas nossas películas. Então os desenvolvimentos foram em cima das nossas soluções. Então por isso, zero garantia quando utiliza em outro tipo de película. Agora eu confesso que uma coisa nova para mim é o overlay. Eu achei que o overlay era só para assinar o impresso. O princípio dele, sim. Inicialmente, sim. Mas você pode, por exemplo, numa situação que a gente falou do orvalho, não teria problema nenhum você aplicar. Uma situação onde você tem uma alta incidência de pichação, não teria problema nenhum. Só que acaba sendo caro, entendeu? Até a sujeira, né? Isso. Como é película sobre película, às vezes vai... Isso, acontece. Cracana aquela sujeira ali. O overlay ajuda. Ajuda, mas eu diria que ficaria, em termos de processo, caro. Porque você imagina que você vai comprar uma película vermelha, uma película branca e um overlay por cima. Então, a sinalização ficaria mais cara. Claro, pontos específicos, uma meia dúzia de placa, talvez no orçamento não impacta tanto. Mas quando a gente fala de... sinal impresso, necessariamente você tem que usar. Então já usa de uma vez e boa. O não uso acontece naquela imagem que eu te falei. Ela vai perder a característica e vai desbotar. Uma outra coisa interessante que eu acho que é legal a gente abordar, a questão de garantia, que é aquele quadrinho que você passou das horas. Explica pra gente. Porque quando eu trabalhei em concessionária, eu tive uma placa
que ela passou o tempo de garantia. Aham. Porém, a retro estava ok. Era branco, então ela ainda atingia. Só que o pessoal de fiscalização falava assim, não, mas já deu a garantia. E aí eu lembro que eu fui atrás de entender o que é garantia e o que é a refletância. Né? Explica. Eu acho que a gente pode separar em garantia e durabilidade. Durabilidade. Então, por exemplo, você compra um carro e a concessionária vai te falar, tem 1 ano de garantia. Não significa que em 1 ano seu carro vai parar de funcionar. Sim. Você quer rodar com esse carro um tempão. Você compra uma televisão 1 ano, aí oferecem mais 1 ano, mas você quer ficar com essa televisão por 10 anos, se for. Então, garantia é uma coisa e durabilidade é outra. Quando a gente fala de garantia, isso é o que a Avery garante, por exemplo, e o que a norma pede como mínimo. Então, a norma, ela especifica, em termos de refletividade, vou pegar uma película tipo 3, 80% da performance residual à tabela inicial. Então, passou 10 anos, 80% dentro de 10 anos. Passou esse tempo, você vai medir, está funcionando, beleza, não tem por que trocar. Agora, passou o tempo, está perdendo retro, ficou ruim para o usuário enxergar a placa, aí é tempo. O que vai acontecer foi um pouco de eu falei, pode ser que a película vá durar 20 anos, mas o substrato nem tanto, pode enferrujar, pode amassar, alguma coisa pode acontecer. Então não é assim, deu 10 anos, chegou a hora de trocar. Não necessariamente, se está entregando, o importante é isso, entrar na lei que a gente falou, ser perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite. Não significa que passou o dia 1 dos 10 anos. E acabou. Acabou. Pra você ter uma ideia, na sinalização de impressão digital, a norma pede, por exemplo, 10 anos. A Avery garante 12. Para película tipo 10, tem algumas específicas que falam de 12 anos. A Avery garante 15. Então, assim, a gente estende a garantia pela confiabilidade que a gente tem no nosso sistema. E vai acontecer, no 13º ano, você vai ser, Avery, você me garantiu 15, vou ter que trocar? Não faz sentido. E aí entra de novo no que a gente fala de sustentabilidade. Se eu posso prolongar, a gente tem que prolongar. E até mesmo que a sinalização ela não é algo barato, né? Não. E também é algo complexo. Então, assim, nós, pessoal de casa, a gente está entrando numa rodovia, vê uma zona de obra. Você fica, nossa, obra. Nossa, cara, é uma coisa necessária. E aliás, eu quero dar um adendo nessa questão de obra e fazer até um apelo. A sinalização de obra é talvez a menos respeitada e talvez a mais importante. Talvez não, a mais importante. É a mais importante. Porque a gente tem pessoas trabalhando ali. Então, quando a gente fala de uma padronização, a gente está falando que obra é laranja. Qual que é o ponto? Já vi várias, que você está na rodovia, vê uma placa durante o dia, grandona, obras de fulano de tal, e tal, uma baita propaganda, não sei o quê, e você vê essa obra grandona. À noite, essa placa tá preta. Porque na cabeça de alguns, de uma maneira totalmente errônea, é uma coisa que vai ficar ali por um tempinho. É um negocinho de uma semaninha. É um negocinho que vai ficar ali. Por que eu vou investir nisso? Porque tem pessoas trabalhando ali. E principalmente algumas rodovias que só trabalham à noite. Exato. Então, assim, para esclarecer, as placas de obra, ela tem que respeitar o que a via está pedindo. Então, por exemplo, pouco que eu comentei, era 14891. Se fala que uma rodovia tem que ser película tipo 3, a sinalização de obra tem que ser tipo 3 também. Tem que manter. Isso, não pode descer a régua. E aí é onde entra a negligência de muitas, não digo concessionárias. Concessionárias eu vejo que elas são mais prudentes nesse sentido. Mas existem algumas obras que a gente passa e cara, dá medo. Então, assim, não é seguro para nós como motorista, porque a gente está passando e não está vendo direito aquela sinalização bagunçada com uma luz aqui totalmente fora de padrão. Mas o que mais me incomoda, e tem que incomodar todo mundo, tem pessoas trabalhando ali. Então, assim, tem que ser bem sinalizada para nós como condutores, mas principalmente para proteger aquele pessoal que está trabalhando. Eu vou falar como experiência. Quem coloca a sinalização de obra ali é a própria equipe.
E às vezes ela coloca tão no automático que ele não entende que aquela sinalização é para proteger a vida dele. Exato. Que é ele que tá ali. E às vezes é até falta de conhecimento deles mesmo, porque assim, muitas vezes os operadores vai lá e bota essa placa. Ele não sabe se é tipo 3, tipo 10, é pintado, enfim. E nem acho que é tão responsabilidade dele aquilo. Mas quem coordena uma obra, quem projeta essa obra, tem que ter a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas que estão trabalhando ali. Então é algo que realmente é uma sinalização que a gente tem que tomar muito cuidado. E como eu comentei, infelizmente é a que menos... Se você sair daqui, passar numa obra, eu te garanto, a sinalização vai estar muito ruim. A gente tem passado, a gente está passando por obras aqui, né? Próximo a Guarulhos. Marlu, eu falo, às vezes eu brinco com o Henrique, assim, cara, como pode ninguém ver? Como, às vezes, não só o tipo, mas o tamanho da placa. Então, você vê uma puta rodovia que você trafega lá a 100 km por hora, uma plaquinha desse tamanho, e por ter pista local e pista expressa, às vezes, e eu tô falando, não que a gente é o expert nisso, claro, né, em sinais, mas confunde a gente. Eu imagino quem tá em casa que é leigo. Estreitamento de pista, faixa interditada. Às vezes, a posição do fechamento tá bem ali onde tá a pista local e pista expressa. Aí você fala, não, mas peraí, esse fechamento vai ser pro meu lado ou vai ser pro outro lado? A hora que você tá indo, de repente o fechamento é do lado que você tá. Quantas vezes? Cone, você pega cone que não respeita a norma, então são laranja que à noite fica preto, película que rasga ali, danifica e ninguém tá nem aí. Então, assim, realmente é uma sinalização que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas trabalhando ali e, pelo amor de Deus, todo mundo quer voltar para casa. Então. Eu falo, quando eu tô na rodovia, a gente fica ali, não adianta. Eu já tive, experiências aí, eu já acompanhei a instalação, não é o nosso foco falar de taxa aqui, mas já acompanhei a instalação de taxa. E eu ficava mais protegido, com mais medo, com medo, assim, né? Mas na segurança, digamos. E eu via aquelas pessoas trabalhando, o caminhão passando a centímetros, assim, dos caras. Cara, é loucura. A gente precisa fazer um episódio sobre taxa. Bora. Como diz minha mãe, olhinho de gato. Olho de gato. Zóio de gato. Zóio de gato. Mas é bem isso. Bom, Marlu, eu acho que a gente já passou um pouco. Nossa. Rendeu, hein? Nenhuma pergunta a mais aí? Nenhuma pergunta a mais. Outra coisa que, na parte da garantia ainda, que, só para deixar claro, que é uma dúvida que a Renata tinha. Renata, se eu fiz uma placa, usei material da Avery, a garantia, suponhamos que seja lá de 10 anos. Eu bati o refletômetro, a reto deu menor antes do prazo. É aí que eu entro com a garantia? Exato. E aí eu vou te falar uma experiência, parece que é mentira minha, mas do meu tempo de Avery, nunca aconteceu de, tipo, chegar... Pra falar que nunca, teve um caso que não foi responsabilidade da Avery, foi uma má conversão, que tava com 9 anos, e um cliente, deu um problema, não sei o que, a gente viu que foi a maneira que foi feito o corte, aí aconteceu um pouco daquilo que a gente falou de infiltrar. A gente assumiu, mas não era um problema de reto, era um problema de manutenção. Pode ser, contribuiu também com o tempo, mas a gente falou, beleza, a gente foi lá e trocou. Mas, historicamente falando, assim, eu tenho orgulho de dizer que a gente não tem problema de reto, não tem problema de reto, é muito, muito top. Uma outra situação que aconteceu comigo também, eu tive um problema com a placa e ela foi colocada na rodovia, só que o cara que colocou, o terceiro que colocou, foi um acesso, eles contrataram uma empresa e colocou a sinalização. Ele misturou película de todo mundo. Fez o Frankenstein. Super Frankenstein. Pra você ter ideia, ele usou até, sabe aquela faixinha de caminhão? Nossa, deve ter ficado uma beleza. Ficou uma beleza, ficou uma maravilha. Nesses casos, a garantia, não tem como eu exigir de ninguém, né? Que ninguém. Porque você não vai garantir, porque eu não usei só produto seu, os seus concorrentes a mesma coisa. Porque no fundo é isso. Qual que é a base, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Suponha que você usou o vermelho da Avery e o branco de um concorrente. Aí o branco começou a soltar.
Aí a Avery vai falar assim, problema de adesivo lá do branco. Aí o cara do branco vai falar assim, não, o problema tá na superfície do vermelho. Se você tivesse usado Avery, a gente saberia te falar qual que é o problema de fato. Sim. E aí, voltando nesse ponto aí das garantias, do tempo e tudo mais, nós temos, na construção da película refletiva da Avery, a gente tem marca d'água, que tem a característica de cada tipo de película e tem o número do lote. Com esse lote, a gente chega no operador, não importa o ano. Então, por isso que eu falei, a gente tinha uma película de 9 anos, a gente investigou tudo, a gente não tinha nenhum problema de produção, mas teve um ponto específico ali que tinha mais a ver com a maneira que foi feita a manutenção ou feita a placa. Uma outra dúvida, isso eu também tenho muito. A pessoa fala assim, pega, por exemplo, esse sinal e fala assim, que tipo de película é essa? Eu acho que é uma pergunta que a gente deveria ter feito no começo, mas eu acabei esquecendo. Como que eu vou identificar a olho nu? Eu tenho uma raiva de quem me pergunta isso. Como que eu vou identificar se a sua película é tipo 1, tipo 3, tipo 10, tipo 15? Boa. Vamos lá. Como eu falei para você, cada película ela tem um desenho de um prisma diferente, distinto um do outro. Então, assim, falando de Avery propriamente dito, nós temos marca d'água. Então, cada película prismática tem sua própria marca d'água. Então, numa película tipo 1, que seria grau engenharia prismática, ela vai ter PEG e embaixo o número do lote. Isso, todo sinal vai ter, porque ela está numa distância estratégica, a marca d'água está numa distância estratégica. Se você fizer sinal de 1 metro, sinal de 600, não vai mudar nada, essa marca necessariamente vai estar lá. Em algum ponto ela vai estar lá. Então, para a película tipo 1, ela vai ter esse PEG e o número de lote. Para a película AIP, que é a tipo 3, ela vai ter HIP e o número do lote. E para a película tipo 10, ela vai ter o triângulozinho da Avery dentro de uma bolinha e o número do lote. Aí você fala assim, tô numa posição que eu não enxergo a marca d'água. Aí a gente precisa ir um pouco mais no detalhe, que eu consigo explicar para você, mas a pessoa de casa não vai conseguir identificar. Nós, inclusive, a gente está fazendo um trabalho até com o pessoal do marketing justamente para isso, para facilitar na hora de enxergar. Tem acho que aqui nessa só para esclarecer o pessoal de casa, tem uma ilustração que vai ajudar a responder. Puder botar na televisão, por favor? Então, basicamente, quando a gente fala de uma película de esferas de vidro, é fácil. É aquela lisinha que o mercado fala. Aí nós temos a grau engenharia prismática, eu falei, é tipo 1, então além do PEG, a marca d'água, ela vai ter um formatozinho de um castelinho. Em algum momento eu fiz uma apresentação e alguém falou, parece um castelinho. Então se você olhar, aí você pode olhar aqui, você vai ver esse desenho tipo de um castelinho nela. Quando nós vamos, a mais difícil, digamos, de identificar, seria entre a tipo 3 e a tipo 10. Tipo 10. Então se você olhar na amostra física, agora você vai ficar expert. Agora pode perguntar. Percebe que a tipo 10 ela tem uma espécie de uma ranhurinha. Sim. E a tipo 3 já não. E aí qualquer cor que você vê vai ficar igual. Vai ter essa ranhurinha. Isso é o que a gente começou falando do desenho do prisma. Então ele vai ter uma espécie dessas ranhurinhas aqui. E o tipo 3 não tem essas ranhurinhas. E aí, Henrique? O desenho ficou certinho, né? Desenho bem parecido. Então, aí que gera uma dificuldade. Dúvida, isso. Aí, eu sei que para os nossos concorrentes existe uma lógica também, mas obviamente eu não tenho a amostra aqui para te mostrar, mas também, o desenho de uma para outra vai diferenciar. E aí é onde, uma vez instalada, nos treinamentos, nos workshops que a gente faz, a gente sempre instrui isso. Justamente, comprei uma película, a licitação é tipo 3, aí chega uma tipo 1, como que eu vou identificar? O cara que recebe não vai saber. Então a gente passa esse conteúdo para quem chegar conseguir fiscalizar que está recebendo de fato o que tem que ser, o que foi pedido. Foi pedido. Muito bacana, muito legal. Bom, o Henrique chegou aqui. Henrique. Já cheguei com coceira. Já chegou. Então sente aqui. Michel. Quanto tempo? Nossa, Estamos um pouquinho passado, não tem problema, né?
Não. Tudo bem, Henrique? Tava no trânsito aí? Assistindo, tá muito bom o podcast aí. Oh, legal. Bem elucidativo. E aí eu ia aproveitar esse reconhecimento de película para lembrar de um engenheiro que existia lá atrás, que ia nas fábricas, nas convertedoras de placa, para conferir placa por placa. Esse engenheiro chama Henrique Faria? Essa lenda que ele tinha cabelo na época, ou já não? Por que o pessoal fala tanto do nosso cabelo, né, cara? Pois é. Mas naquela época a gente fazia liberação na fábrica. E aí um comentário, quer dizer, apesar de toda essa diferenciação entre películas, se ela estiver lá no alto do pórtico ou do semipórtico, daqui de baixo você não vai enxergar. Exato. Então, é preciso receber a placa. Exato. Né? Não esperar a placa implantada e ver, a placa está lá. E veio conforme eu solicitei, quer dizer, aí eu vou ter que contratar um MUNC para fazer a inspeção, para ver se essa placa veio conforme. Exato, a inspeção é no recebimento, e é esse o trabalho que a gente tem feito. Aí a questão de exigir o laudo, um pouco do que eu estava comentando, teve muito aventureiro que foi querer fazer impressão digital. Na hora que recebe, é isso aqui, é lindo. Mas 6 meses, menos de 6 meses, desbotou. Então, que película que ele recebeu? Cadê o relatório de ensaio que realmente foi feito? Então, essas são as advertências que a gente dá para o pessoal. Se está utilizando o overlay, se realmente a tinta que foi utilizada é compatível com aquele tipo de película. Exato. Né? Então, esse ponto, Marlu, eu acho que as coisas estão tomando um volume muito maior. Antigamente você tinha menos concessionários, você tinha menos volume de obra e de implantação. Talvez fosse mais fácil, eu não sei, mas a gente fazia isso, a gente fazia pelo menos uma amostragem daquilo que estava indo e qualificava o convertedor. Eu acho que é muito importante quem compra sinalização se certificar de que aquele cara que está te vendendo, ele tem condição de te entregar aquilo que ele está te vendendo. Isso é muito importante, porque às vezes, assim, eu vejo muito, agora que tem muito compartimentado, né? A parte técnica e a parte de suprimentos, né? Então a parte de suprimentos faz um termo de referência até muito bem feito, está tudo bem descrito e especificado aquilo que ele precisa receber. Então ele parte do princípio que aquela pessoa que é técnica, leu, entendeu aquilo e vai ser capaz de entregar aquilo para ele, e que depois quem vai receber vai poder fazer a gestão daquilo. Mas ele não tem ideia do volume que representa aquilo. Eu vou comprar 8 mil metros de placa. Será que ele tem ideia de quanto representa 8 mil metros de placa? Quantas placas são? Né? E quem vai conferir isso? Então é importante as pessoas terem um padrão de recebimento e fazer a sua amostragem de forma a garantir que não tenha problema futuro, porque o que a gente percebe na pista é que boa parte daquilo que foi entregue ou não está performando porque não foi recebido de maneira adequada ou porque não teve a manutenção adequada. Eu escutava vocês falando sobre manutenção e limpeza de placa, e isso sempre foi um problema grande, né? Porque as empresas contratadas para fazer esse tipo de serviço, normalmente elas não têm o treinamento adequado para fazer esse tipo de serviço. E aí a participação das empresas fabricantes, eu acho que é importantíssima, sabe, Marlu, para que faça esse treinamento e apresente, como você falou aí, no ladozinho amarelo da esponja e com o detergente neutro, né? Isso é muito importante. Eu convivi com uma outra forma de limpar a placa, com água deionizada também, né? Tem empresas que fazem dessa forma também, mas o importante é que se faça. Exato. Cara, para você ter ideia, até obrigado pelo comentário, um pouco do que você falou no começo com relação a recebimento, até por uma concorrência leal, porque alguém entra numa licitação,
Pô, a placa de um é R$100, a outra é R$30. Espera aí, alguma coisa diferente a gente tem aí. E aí entra aquela questão do suprimento. O cara que está comprando, às vezes ele está interessado, viu um saving, ao invés de 100, tô pagando 30. Mas a entrega, o recebimento dele vai ser algo que ele não queria, tecnicamente não atende. Não é o que ele comprou, né? Exato. Esse é um ponto. Aí no final aí você comentou do que foi mesmo, além da limpeza. Da limpeza, isso? Cara, já aconteceu de concessão mesmo me ligar e falar assim, viu, fui notificado, vou ter que trocar 2 km de placa, sei lá quantos quilômetros de placa. Falei, pô, eu peguei o retro, fui até lá e medi, todas as placas estavam dentro. Observação, às vezes estava suja, então na hora que foram fazer as medições a placa suja, isso não é um problema de película, não é um problema de placa, é um problema de conservação da placa. Esse é um ponto. E outro ponto que já aconteceu também é de quem está fiscalizando não entender, que aí entra na pergunta da Rê, que película que está ali. Então, por exemplo, ali cabia um tipo 3, cabia um tipo 1 e ele estava avaliando como tipo 3, não vai atingir. Claro. E aí entra a educação realmente de... eu até fiz um comentário dentro do que eu eu escutei boa parte do que vocês conversavam aí, e eu fiz até um comentário a respeito da questão da fuligem, né, do escapamento dos veículos pesados, e de que isso acontece com mais frequência nas curvas ascendentes, né? Curvas verticais ascendentes, você tem uma aceleração maior dos veículos pesados e uma concentração de fuligem. Então, nem sempre você tem a expectativa de fazer a manutenção igual em todo o trecho, né? Você precisa definir isso aí para o trecho de manutenção. E uma coisa que eu não sei se vocês falaram, que é importante na parte de sinalização vertical, Marlu, que é a questão da fita VHB. Essa adesividade da fita VHB e esse controle, ele é muito importante. O que a gente já percebeu algumas vezes foi a utilização inadequada, ou da forma ou do modelo. Então, falar um pouco sobre o modelo e a forma de usar esse tipo de adesividade. Bom, falando da dupla face, VHB é o nome do... Isso é igual o xerox. Igual a cabeça. Nada, eu brinco só, não tem nada. Eu já escutei muito o GT, tá tranquilo. Com relação à dupla face, existe uma norma também que especifica a performance dela, né? Não me lembro de cabeça, eu posso buscar ali. E ela tem que aguentar uma carga ali de força para realmente fazer seu papel, né? De arrancamento, exatamente. A recomendação é sempre utilizar com o primer, né? Para fortalecer a adesão do substrato. Isso é importante, porque o que a gente percebe é que essa é outra questão, que a utilização de primer, ela não é uma coisa muito católica, vamos dizer assim. Tem muita gente que se garante, não precisa. Então é importante porque o primer ele acaba criando uma superfície sobre a superfície, grosso modo falando. Então você tem ali o ACM, por exemplo, como substrato, aplica o primer e aí a fita ela vai aderir ao primer e não ao substrato. Então ali é uma garantia de que a performance está ao seu nível máximo, porque naquele... Vai garantir o desempenho, né? Se você está falando de uma placa, de um sinal, que a película tem 10 anos, se não me engano, de garantia, mínimo, né? Quer dizer, ela vai durar no mínimo 10 anos. Se você perder essa adesividade antes, você acaba perdendo o sinal, e assim, né? e a dupla face é muito crítica. Imagina uma placa aérea com uma dupla face. Então, assim, você tem que garantir que aquela placa não vai cair de jeito nenhum. Então, por isso o uso da maneira adequada é extremamente importante. Se aquela placa cai, é um acidente... trágico, terrível. Então, realmente, não pode... quando a gente fala de primer da Avery, a gente não pode realmente não usar. É uma questão que eu observei já também, algumas vezes, é a questão da continuidade. Às vezes eles usam o VHB de maneira descontínua. Tem um pedaço, pula outro pedaço, faz seccionado, igual faixa de... igual linha de visão de fluxo. Cara, aí é um risco, exato, é o risco, sabe? A gente fala para ir
pelo perfil todo, tem que ser contínuo, né? Exato, porque é um risco bastante, porque você garante mais aderência. Exatamente, e uma forma de verificar isso, que não é fácil, mas é que eu indico para as pessoas, é uma régua metálica passar ao longo da adesão entre o substrato e o requadro, onde tem a dupla face. Onde a régua penetrar, você pode ver que tem uma descontinuidade que não deveria ter. Então, é importante que as pessoas atentem para isso. Uma outra coisa que eu não escutei, Rê, é a questão dos flexíveis. Adesividade da película em superfícies flexíveis. Cones, dispositivos plásticos. Como é que é isso, Marlu? Aí a gente tem 2 pontos. Uma, a flexibilidade da película propriamente dita. Então, por exemplo, se você pegar um material de sinalização vertical e aplicar num cone, certamente vai ter problema. Aquele exercício, acho que você estava dirigindo, você não viu, de quebrar, por exemplo, isso vai acontecer. Então, por exemplo, essa película, ela foi projetada para superfície plana. Perfeitamente. Então você está dizendo para a gente que se alguma empresa quiser fazer manutenção em cone, ela não pode comprar uma película de placa para colocar num cone. Esse é um ponto de flexibilidade, outro ponto é a adesividade. O material de placa ele é feito para superfícies ACM, chapa de aço, fibra de vidro, alumínio, e não uma superfície plástica. Então, o cone, principalmente, né, por ser um PVC, a grande maioria é PVC, você tem plastificante a todo tempo ali. Aquilo reage com o adesivo de tal forma que começa a babar. Já viu aquela coisa da película? Escorregar. Então, por isso, além da flexibilidade, tem a questão de adesividade. Então, não pode usar qualquer película. É o que a gente estava falando um pouco de sinalização de obra. O que a gente passa em obra e tem película soltando, película quebrada, por uso inadequado. Às vezes, a mesma empresa que está fazendo a placa pega uns retalhos e bota lá no cone. E aí eu te faço uma pergunta. Tem como a gente saber, assim como você falou que nas películas de sinalização tem lá a marca d'água, nas películas que são específicas para essa condição de flexibilidade, tem alguma forma da gente diferenciar visualmente? Como que quem está verificando pode chegar a essa conclusão? Isso depende do fabricante. No caso da película da Avey, ela tem uma carinha metalizada, e a metalizada, que esse aqui eu acho que não está atualizado. Aqui, ó. Então, mais ou menos isso. Então, o fundo dela, claro, ela já vai estar aplicada, você não vai ver, mas o fundo dela, ele é metalizado diferente do fundo branco. O que significa? Ó, ela é uma película extremamente flexível. Se eu fizer a mesma coisa com outra, com esse material aqui, ele vai quebrar. Então, no caso, material para zona de obra, ó, material para zona de obra, o material da Avery... Aqui, Michel, na mão dele, ó, que ele dobrou... Ó, eu dobrei... Ela quebrou. Então isso é uma construção... É a do cone. Isso, ela é extremamente flexível. E se eu pego uma película de sinalização viária e faço a mesma coisa, ela quebra. Ela quebra. Então, isso tem a ver com a construção propriamente dita. Muito bacana, Marlu. Muito bom. Marlu, eu vim escutando, você falou, a gente já escutou, todo mundo fez a primeira coisa, outro fez a primeira coisa, todo mundo faz a primeira coisa um dia. E a gente, quando é mais humilde, a gente acaba copiando quem fez a primeira coisa, né? Lógico. Para que eu vou inventar a roda, né? Exatamente. Nas minhas apresentações eu coloco lá, né? Você pode ser o espelho, não precisa ser a vela, né? Total. Então, eu acho que o bacana que a gente construiu na nossa comunidade de sinalização e segurança viária foi essa questão da gente estar sempre buscando se complementar. E nesse complemento, Marlu, eu acho que a película refletiva, ela traz uma questão que eu acho que é primordial, que é a questão da visibilidade, né? Ela confere a visibilidade naquele momento que você mais precisa, que é à noite, que é numa condição de
Eu vinha para cá num baita de uma chuva, numa condição climática ruim, mas ela sem os seus complementos, o substrato adequado, o suporte adequado, ela acaba não tendo o efeito que se espera, né? Você falava aí do efeito orvalho, eu não escutei, mas se chegaram a falar sobre a questão dos suportes, aquilo que a gente observa que nas zonas urbanas, eu vinha para cá e observando a sinalização das ruas, a gente falava de manutenção e depredação, principalmente depredação e da parte de pichação, né? O que você acha em relação ao que você tem observado em relação à durabilidade de placas de solo e placas aéreas? Como é que você vê isso aí? Assim como as películas, a própria 14891 que eu mencionei, ela vai falar de quais são os substratos indicados, quais são os postes adequados. Então, assim, se alguém que está assistindo quer fazer uma placa, a primeira norma que tem que ver é a 14891, que ela vai dar um belo detalhamento. Obviamente, você vai ter que aprofundar em cada tipo de manuais. Mas, o que eu tenho visto é uma boa melhoria em termos de construção, propriamente dito. Então, hoje eu vejo mais responsabilidades e esse trabalho não é só de vertical, não é só de película, não é... Inclusive a gente teve a oportunidade de fazer juntos, de pegar empresas de um segmento, por exemplo, a Avery de película, outra de substrato, outra de poste, outra de defensa, e faz um workshop e compartilha esse conhecimento. É de extrema importância, e aí a gente vê que é algo que está crescendo, é algo que as pessoas estão cada vez mais interessadas. Então eu fico muito feliz de olhar há 5 anos e olhar agora, a gente vai em algum lugar e fala, pô, lembro da sua apresentação, não sei o quê, lembro quando vocês vieram aqui com o fulano, ciclano. Então assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo que a gente está numa evolução contínua, eu vejo que houve melhorias no conjunto como um todo, mas tem oportunidade, sem dúvida, tem oportunidade de... Mas em relação a aéreo e solo, como é que você vê? Você percebe claramente que a placa aérea ela sofre menos com esse tipo de intervenção? Eu diria que, assim, eu não tenho essa percepção. Talvez, por exemplo, alguém de concessionária, tal. Você trabalhou muito tempo em concessionária, talvez tenha uma percepção ou um histórico melhor que o meu. Porque no final das contas, uma vez que a gente tem a película lá, a gente espera os 10 anos e a gente não tem esse acompanhamento profundo e tampouco uma devolutiva do pessoal, viu, apliquei a aérea, mas tá durando menos por conta de substrato ou por conta de X ou Y. Nós não temos essa devolutiva ou um histórico. Não tem mais, né? Isso é ótimo que mantenha assim. Ô Marlu, e essa tecnologia a gente veio aí observando o incremento da tecnologia, começou com as tecnologias de microesferas, depois esferas inclusas, depois tivemos as prismáticas e depois as prismáticas de aquele cúbico, né? Diferenciado. Então, o que a gente pode esperar aí de evolução? Aí depois em seguida tivemos o digital print. E o que a gente pode esperar aí de evolução nessa área? Porque assim, eu acho que a gente tem o quê? Uns digital print em matéria de evolução, teve uma evolução tecnológica em relação às tintas, mas o que a gente pode esperar aí nos próximos 10 anos aí de novidade? Cara, eu diria assim, placas inteligentes, sabe? No sentido de ter algum RFID, alguma coisa nesse sentido de facilitar a leitura, de facilitar inventário e tudo mais. Quando a gente fala de película propriamente dita, a própria BNT é uma base da ASTM, né? Então, a ASTM, que é a norma americana, a Avery é americana, então ela meio que vai para todas as regiões. Então, assim como nós temos representantes dentro da BNT, nós temos representantes dentro da ASTM. E a tendência é realmente manter, porque a gente fala de película propriamente dita, está entregando a segurança. Então, não tem por que fazer o tipo 20 nesse momento. Se a película tipo 10 está trazendo uma segurança. Você acha que pode acontecer alguma coisa relacionada o PMV está se tornando uma coisa barata, né? Quer dizer, em vez dela ser refletiva,
ela ser luminosa, né? Os painéis luminosos estão cada vez mais se baratos. Eu fico desempregado, cara. Mas isso não tenha dúvida que a evolução, e se isso acontecer, provavelmente a Ave vai migrar para a parte luminosa. Não acho que é muito caminho assim. E assim, falando de Ave propriamente dito, nós somos especialistas em autoadesivo, então não vejo essa movimentação, se é que eu posso dizer esse nome, em cima disso. Eu acho que ainda as películas vão ser, ainda que tenha um crescimento do PMV, eu vejo que as películas não vai colocar PMV numa placa pare, não vai colocar uma... Então, assim, o PMV também não vai pulverizar. Pontos críticos, ok? Elas conversem mais, né? Pode ser. Então, os dois. e aí nessa conversa, Renata, eu fico pensando o seguinte, a minha cabeça vai longe. Eu, há muitos anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, eu conversava com alguns convertedores e falava assim, poxa, eu acho que em alguns anos isso vai acabar, porque a tecnologia vai ser tão grande que a placa de tudo lá. Holográfico, não sei, porque você tirando os obstáculos da lateral da via, você torna a via mais segura. Né? O conceito principal é a retirada de obstáculos e a criação de zonas de saída de pista, né? Zonas seguras para que os veículos saiam das pistas. Mas igualmente você precisa sinalizar para a via ficar segura, né? Perfeito, mas aí por isso que eu falei. Então pensei em holografia, pensei numa conversa o próprio veículo, você vê dentro do veículo. Eu acho que em algum momento a gente vai se deparar com um negócio desse. Pode ser. E aí, claro, falo assim, aí eu fico pensando naquilo na redundância, né? Mas pode não funcionar. Uma hora pode dar um pane nesse sistema. E aí? Aí o que vale é a placa, né? Porque a gente fala do autônomo. Será que a gente realmente está preparado para ter um autônomo com a sinalização horizontal que a gente tem? Então você está lendo a pista, e daqui a pouco você tem 1 quilômetro de recap ali que não tem mais sinalização horizontal. O carro vai para onde? Então, assim, são tecnologias... Eu adoro tecnologia. Mas são algo que tem um desafio bastante grande aí pela frente. Temos um futuro. Gente, a gente precisa finalizar agora. Né? O Henrique chegou para concluir, gente. Não foi para atrapalhar. Pena que você não chegou antes, Ricão, mas, brigadão aí pelo convite. Eu estava escutando e achei muito legal a forma simples e didática que vocês falaram sobre o assunto. Eu acho que todo mundo deve ter aproveitado bastante. Eu que estava lá parado, porque o ex me jogou em lugares que eu nem imaginava que existia. E olha, muita tristeza no caminho, que eu peguei olha, eu acho que choveu 40 minutos de uma forma que talvez não chovia há muito tempo. E eu vi muito carro alagado, muita coisa, passei por muita coisa aí triste, viu? Eu acho que o pessoal hoje vai ter trabalho aí eu tenho que voltar pro interior ainda. Eu também. É verdade. Mas, Marlu, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. E esperamos... Daqui um ano é retorno. Não, acho que o Marlu volta antes. Pode me chamar. Horizontal ainda, taxa? É verdade. Esse assunto aqui. É verdade, taxa refletida. Pode me convidar, prazerzaço. É o que eu falo, eu gosto muito, o que eu puder compartilhar, o que eu puder, pode contar comigo aí. Novamente, obrigado pela condição, parabéns, obrigado à produção aí. Pois você vê que a Renata cada vez está se profissionalizando mesmo no negócio. Ó, já tem a caneca, hoje tem mais aí, o tiragosto tá melhor. E eu não vim com a camisa, hein, Renata? Exatamente. Foi um pecado, mas tudo bem. Para quem assistiu, obrigado. Para quem participou, se ficou alguma dúvida, pode chamar você, show de bola. Marlu. Não coloquei meus contatos mas depois aqui, a gente coloca nos comentários. A Flor tá assistindo. Aí a Flor deixa os contatos aí, pode ser? Flor, trabalho pra você aí, viu? Coloca... Quem tá aí? Fabiano. Grande Fabiano. Olímpio? Olha lá. Olímpio. Esse é meu ídolo. Fechou. Obrigadão, pessoal. E até o próximo episódio. Até a próxima. Valeu.